Agora, na virada do dia, para nossa live, né? Hoje foi um pouquinho mais de correria pela manhã, mas nós estamos agora, né? Um dos momentos que eu mais amo, que é a virada do dia também, assim, eu gosto tanto do amanhecer como a virada. E nós vamos falar da palavra de Deus, né? Porque alimento sempre é bom. E hoje nós vamos para Juízes 12, tá? Onde vai falar sobre conflitos internos, orgulho e o perigo das guerras desnecessárias, né? Aqui fala de Jefté, que na verdade ele realiza uma guerra que não era uma guerra para ser guerreada, né? Então, onde o orgulho e os ciúmes, as raízes da divisão tomam conta. Então, palavras e atitudes revelam o nosso caráter e o nosso coração. Então, já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento dessa palavra, que nós possamos adentrar essa palavra com muito amor, com muita graça, porque a presença de Deus, ela nos envolve, nos alimenta, amém? Espírito Santo traz discernimento para nós. E vem falando assim: então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste da sua mão. E vendo que não me livráveis, né? Arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté e os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque esse disseram-lhe: fugitivos sois de Efraim, vos gileadista, e habitais no meio de Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas e os efraimitas e os vaus do Jordão. E sucedeu que quando alguns dos fugitivos de Efraim dizia: deixe-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? E disse ele: não. Então lhe disse: dize, pois, a Shibolete. Porém ele dizia Shibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e degolavam os vaus de Jordão, e caíram em Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou Israel 6 anos. Jefté gileaíta faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém, e este tinha 30 filhos e 30 filhas, e casou fora e tinha filhas, trouxe para de fora seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou Israel Elon e Jebulonita, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon Jebulonita e foi sepultado a Jalon, na terra de Jebulon. E depois dele julgou Israel Abdon, filho de o Piratonita. E tinha este 40 filhos, 30 netos, e cavalgaram sobre 70 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Julgou Israel 8 anos, então faleceu Abdon, filho de Ileel e Pironita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Amém, né? Glória a Deus. Então vamos tirar o ensinamento dessa palavra. Vamos juntos. Primeiro ponto: Efraim confronta o quê? Jefté com arrogância, né? Então críticos aparecem depois da vitória, nunca antes da batalha. Então ele foi confrontar Jefté, e aquilo dali causou ira, e ele foi para aquela batalha que era uma batalha desnecessária. Então críticos, gente, vão aparecer quando você estiver em alto, se você estiver no holofote, se você estiver na vitória, tá? Fica ligado nisso. Segundo, a guerra entre os irmãos, conflitos internos matam mais do que guerras externas, né? Então não seja uma pessoa que venha ter problemas internos, trate o seu interno, e principalmente dos seus semelhantes. Então a morte de Jefté, ele dura 6 anos, né? E ele vem aqui trazendo traços de rejeição que Deus, ele tira da rejeição e traz a exaltação.
ele na hora da vitória, ele traz aqui a tristeza, né, e a liderança, um conflito interno, e servir na dor e a solitude, porque na verdade ele viveu, né, a rejeição, mas ele foi exaltado, existiu a vitória e depois vem um tempo de onde ele não podia contar, né, dali, e a liderança no conflito interno. Então depois vem 3 novos juízes, que é Ibzan, e dura 7 anos, e ele tem 30 filhos, né, e aí ele traz essa pouco no tempo dele de prestígios, né, os prestígios. Elon, ele dura 10 anos e traz a questão ele é mais focado no silêncio, né, trouxe o silêncio mais assim na liderança dele. E Abidom, 8 anos, 40 filhos, 30 netos. Então ele é um tempo mais de riqueza, organização e paz. E a estabilidade, né, traz a paz, a graça de Deus, a liderança de Deus. Então coloque no seu coração: eu sou um líder de Deus, eu sou um líder direcionado por Deus, eu sou um líder que tem Deus no meu coração e que vai agir conforme a liderança que Deus coloca. Amém? Então que a graça do Senhor esteja sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família, e que nada venha tirar a sabedoria que vem através do ensinamento do Senhor. Fica com Jesus, tenha uma excelente noite, um dia abençoado amanhã, uma noite de renovo, de refrigério, de graça, porque o Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Fica com Jesus.